Boa noite, eu sou o João Vitor Duque Cirilo e vou estar apresentando sobre Framework, que é produto do TCC, cujo título é A Integração da Inteligência de Ameaças no Processo de Desenvolvimento de Software, uma abordagem proativa para mitigar vulnerabilidades desde o início. O nome do framework é DevSecOps Threat Intelligence Integration Model, tá? É o DTIM, que foi justamente para poder representar, já no nome, as principais características incorporadas pelo framework, desde a incorporação das práticas de DevSecOps, né, até e principalmente, né, os insumos representados pelos Threat Intelligence dentro do contexto em cada uma das fases do ciclo de vida de desenvolvimento de software. Este trabalho foi desenvolvido por mim, João Vitor Duque Cirilo, né, em conjunto com o meu orientador, Romualdo. Fazendo uma apresentação, né, do que será o escopo dessa exibição da implementação teórica do framework. Tá? Vamos partir para uma introdução do framework, passando do que deu a origem à representação gráfica do framework, né, que é o próprio diagrama do ciclo de vida do CTI, tá? Chegando aos slides 6 e 7, que seria iniciando a apresentação do caso de uso que foi selecionado, né? Destacando ali os principais pontos que o elencaram como caso de uso apropriado para a incorporação desse framework, em detrimento de outros possíveis casos de uso que poderiam ser elencados. Tá? Logo em seguida, né, fazendo o desenvolvimento e a demonstração da aplicabilidade desde o primeiro módulo, tá, que seria CTI aplicado ao planejamento e direcionamento, até o módulo 7, né, que é o último módulo da CTI aplicada ao monitoramento. Tá? Chegando ao final, no slide 52, o final da nossa apresentação. Né? Fazendo a introdução sobre o framework, né, que foi desenvolvido para poder integrar a CTI ao longo do ciclo de vida do desenvolvimento de software. Né? E para poder ilustrar o framework, né, nós utilizamos o diagrama que representa o próprio ciclo de vida da CTI. Tá? Esse diagrama ajustado, ou seja, esse diagrama adaptado que foi desenvolvido para poder demonstrar o framework DTIM, né, ele mostra como o ciclo de vida do CTI contribui para cada uma das fases do ciclo de vida do desenvolvimento de software. O diagrama original, tá, que eu vou exibir no slide seguinte, ele mostra as áreas de resposta a incidentes, tá, de operações de segurança, de gerenciamento de vulnerabilidades, de análise de risco, de gerenciamento de fraude e de segurança de líderes, que são destacados no diagrama do ciclo de vida original do CTI. Tá? Essa adaptação para o Framework DTIM ocorre a substituição dessas áreas pelos próprios módulos do framework, demonstrando como o CTI fornece insumos específicos para cada um desses módulos. Aqui é a representação do diagrama do ciclo de vida da CTI, tá? Desde a fase de direcionamento até as fases posteriores de coleção, processamento, análise e disseminação, né, para cada uma das áreas que são influenciadas pela CTI, desde a resposta a incidentes, onde o CTI faz para fazer o mapeamento das TTP que foram vinculadas a determinado acidente, tá? Determinado evento, a operações de segurança também no mapeamento desses IOCs e TTPs para poder agir de forma preventiva já desde as fases iniciais de detecção de um possível incidente, tá? Também em relação ao escopo de gestão de vulnerabilidade, principalmente também nesse mapeamento das CVEs mais recentes que são relacionadas entre esse gap técnico que tem entre, né, o lançamento dessas CVEs e a incorporação dessas CVEs pelas ferramentas de segurança, tá? Também em relação a como o CTI influencia a parte de análise de riscos, também em relação à parte de gerenciamento de fraudes, aí também entrando tanto no escopo de Branch Protection, que seria a proteção da marca, e também de Leak Detection, tá? De vazamentos de dados vinculados a essas marcas que são monitoradas pela CTI, e também a parte de relação à parte de segurança das lideranças. Tá? Ou seja, esse framework ele deu insumos para o desenvolvimento da representação gráfica do framework DTIM, onde a gente substituiu cada uma dessas áreas por cada um dos módulos que são apropriados pelo framework. Tá? Dando ênfase principalmente também ao módulo 1, que ele é o ponto principal dessa cadeia de desenvolvimento e de aplicabilidade do framework, onde ele é responsável tanto pela definição do escopo, pela definição desses riscos iniciais,
que dão propriedade, dão um direcionamento para como será o ciclo de vida da CTI durante todo o ciclo de desenvolvimento de software. Lembrando que esse ciclo da CTI ele vai se maturando em cada um dos módulos, ou seja, a cada módulo que se passa, ocorre um ciclo ocorre o ciclo da CTI e esse ciclo vai ficando mais maduro, vai ficando mais representativo. Tudo bem? O contexto e a importância do caso de uso que nós selecionamos para poder explicar a aplicabilidade teórica desse framework. Tudo bem? Utilizamos aí um caso de uso relacionado a fintechs do mercado financeiro no desenvolvimento de plataformas de trading de criptomoedas. Né? Por quê? Porque eles representam um segmento sensível e valioso, onde a segurança cibernética é de extrema importância devido ao valor das transações financeiras e também a acessibilidade dos dados envolvidos. Tá? Podemos caracterizar as fintechs como empresas que introduzem inovações nos mercados financeiros, por meio do uso intenso de tecnologia, com potencial para criar novos modelos de negócios. Por que elas são tão atrativas? Né? Porque são alvos tão valiosos para esses grupos de ameaças e esses atores de ameaças. Né? Primeiro, porque as plataformas de trading movimentam grandes quantidades de dinheiro digital, tornando-se alvos lucrativos para esses cybercriminosos. Tá? Um segundo ponto de destaque está relacionado à sensibilidade dos dados dessa plataforma, ou seja, né, a apropriação ali de informações pessoais e financeiras que são armazenadas, que são altamente sensíveis e valiosas. E o terceiro ponto é essa complexidade e dinamismo, né? Porque as fintechs estão contidas num ambiente dinâmico e de rápido, né, de rápida velocidade abrangência, e requer uma abordagem ágil e proativa para a segurança, ou seja, ela está totalmente relacionada à implementação do framework, né, que incorpora essa metodologia ágil pelo DevSecOps. Né? Ou seja, ela se adequa bem ao modelo DevSecOps, que é integrado com a CTI. Ou seja, a CTI entra aqui como ponto principal dentro do framework para poder agir de forma proativa e preventiva. Ok? Né? As fintechs elas fazem a adoção nessas práticas ágeis para poder inovar e trazer novos produtos ao mercado rapidamente, tá? Tornando assim a segurança cibernética integrada uma parte essencial das fintechs. Iniciando agora pela descrição dos módulos, né, de cada um dos módulos do framework e a sua aplicabilidade teórica dentro desse caso de uso, nós iniciamos pelo módulo 1, tá? Que temos esse primeiro o processo caracterizado pela definição de escopo e objetivos. Tá? Esse módulo, principalmente essa primeira etapa de definição de escopo e objetivos, ela é essencial para que todos os processos posteriores, tanto desse módulo quanto dos módulos subsequentes, sejam executados e implementados de forma coesa e alinhada aos valores do framework e também ao contexto de segurança do software que será desenvolvido. Tá? Dentre as atividades que estão pertinentes à definição de escopo e objetivos, tá? Nós elencamos o alinhamento estratégico, a coleta de insights, a identificação de funções críticas, a definição desses objetivos de segurança e, principalmente, esses insumos que são a base para o direcionamento para o plano de coleta de dados do CTI. Tá? Podemos definir esse alinhamento estratégico, por exemplo, trazendo à tona as metas organizacionais e a visão da empresa. Nesse caso de uso, especificamente, nós elencamos como metas organizacionais e visão da empresa, por exemplo, a expansão de mercado, que está diretamente relacionada à garantia de conformidade com regulamentações locais, como, por exemplo, a LGPD em território brasileiro, e também em relação à adequação a regulamentações internacionais, como, por exemplo, a GDPR, dentro do continente europeu. Tá? Uma outra meta organizacional que a gente destaca nesse caso é a fintech querer ser uma líder em inovação e segurança dentro do mercado financeiro de criptomoedas, né, para poder ser uma referência em relação à confiabilidade dos usuários. Em alinhamento a essas metas organizacionais, nós temos a definição das metas de segurança, já contando com essa coleta dos insights técnicos e operacionais das equipes de desenvolvimento, das equipes de segurança e das equipes de operações. Quais são essa definição das metas de segurança que nós podemos elencar? Podemos elencar a garantia da integridade das transações realizadas pela plataforma, né? Poder prover proteções contra phishing, poder garantir a capacidade de resposta a incidentes, poder prover a proteção contra ransomwares, né? E principalmente incorporar uma postura proativa na identificação de ameaças potenciais,
conhecidas e emergentes. Tendo à tona essas metas organizacionais e essas visões, tá? Já contando com esses insumos, esses insights das equipes de desenvolvimento, segurança e operações, tá? Nós temos que, por exemplo, a exposição de como o software vai ser disponibilizado por uma página web, a necessidade, por exemplo, da defesa contra ataques de DOS e DOS para poder garantir a disponibilidade da plataforma, né? Garantindo, assim, pelo menos, das tríades dentro da cibersegurança, né? Seria a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e também o não repúdio, né? Relacionado ali à rastreabilidade. Tudo bem? Dessa forma, nós podemos elencar e identificar as funções críticas da plataforma, tá? Sendo principalmente a autenticação do usuário, tá? A parte de processamento de transações, né? A parte de armazenamento de dados financeiros, né? A proteção contra o phishing, como é importante, tá? A segurança dessas APIs de pagamento, né? Outra função crítica também elencada, a defesa contra ataque DOS e DDoS, né? E também a parte de prevenção contra ransomwares. A partir da definição e do levantamento dessas funções críticas, nós elencamos para poder utilizar e exemplificar a implementação do framework, né? Nós temos a definição dos objetivos de segurança, que garantem que todas as atividades de segurança estejam alinhadas com essas metas organizacionais. Tá? Ou seja, em relação aos objetivos de segurança identificados nesse contexto, nós podemos elencar proteger a integridade das transações financeiras, né, através, por exemplo, da implementação de criptografia de ponta a ponta e monitoramento contínuo para todas as transações. Podemos também elencar a garantia, a confidencialidade e integridade dos dados dos usuários como objetivo de segurança. Né? Por exemplo, podemos ser através da adoção de práticas, né, de políticas de criptografia de dados, tanto em repouso quanto também em trânsito, além dos controles de acesso. Né? Um outro objetivo de segurança que a gente pode citar seria a implementação de mecanismos de defesa contra ameaças específicas, entrando especificamente também a atuação do CTI nesse contexto, tá? Através, por exemplo, do desenvolvimento e implementação de MFA, tá? A parte também de sistemas de detecção e implementação de sistemas de detecção e resposta a incidentes para phishing, ransomware e também a parte de ataques DDoS. Né? Um outro ponto importantíssimo de objetivo de segurança identificado nesse contexto, o desenvolvimento de funções de logs bem detalhadas, para poder garantir a rastreabilidade e accountability, responsabilização dessas ações. Né? Uma vez que nós temos, né, esses logs bem detalhados, esses logs, né, tanto logs de transações, logs de acesso de usuário, né, logs de registro, logs também de backup, nós conseguimos, né, transformar e centralizar esses logs em ferramentas de gerenciamento de logs para poder fazer correlações com eventos, né, com possíveis incidentes, para detectar desde o início desses incidentes e evitar que esses incidentes sejam estruturados, sejam realmente sejam convertidos em ações, né, trazendo grandes danos às empresas. Ou seja, quanto mais cedo essas tentativas de, de de poder desestabilizar o ambiente e entrar dentro do ambiente, eles forem identificados, menos impacto eles vão ter dentro da infraestrutura. Tá? A partir, né, da definição também desses objetivos de segurança, né, esse processo inicial de definição de escopo e objetivos, ele é essencialmente e muito importante porque ele direciona a equipe de CTI e os analistas de segurança nas áreas de foco, né, podendo criar priorizações em relação ao que será tratado dentro do tratado em relação à segurança dentro do desenvolvimento de software. Né? Toda essa definição de escopo e objetivos, ele traz à tona e direciona para o desenvolvimento do plano de coletas de dados de CTI. Tá? Esse plano de coleta de dados CTI, ele se inicia através desse direcionamento, né, tendo como base o escopo que foi desenvolvido, os objetivos que foram desenvolvidos, tá, o nicho específico de que a aplicação está sendo desenvolvida, né, e ele se inicia através desse direcionamento para a próxima etapa. E qual que é a etapa? A etapa de identificação de fontes de dados. Tá?
que seria essa etapa de identificação de fontes de dados? Tá? Seria poder fazer a seleção de quais serão as fontes para poder pegar esses feeds de ameaças e poder depois fazer a coleção desses dados e posteriores processamento, análise, disseminação e pegar o feedback. Tá? Aqui nós elencamos plataformas como o MISP para poder fazer a coleção, o agrupamento desses feeds de ameaça, tanto obtidos através de OSINT, né, de pesquisas em fontes abertas, quanto também de reportes de vulnerabilidades de outras instituições, de outras organizações de segurança, e também podemos correlacionar e integrar o próprio MISP, né, que ele faz essa correlação, ele faz essa agregação desses feeds, desses IOCs, né, desses feeds de ameaças, também integrando com outras fontes de feed de ameaça. Tá? Então, aqui elencamos tanto o MISP quanto também o OpenCTI. Tá? Eles cumprem funções similares, porém tem algumas especificações, então é bom trabalhar com os dois. O MISP ele tem uma interface menos usual. Tá? O OpenCTI ele já tem uma interface para o usuário, uma usabilidade mais simples. Tá? E ele faz uma agregação em relação a integrações de outro feed de ameaças de forma mais completa do que o MISP e também ele consegue expor isso de uma forma mais gráfica. Tá? Então, a primeira parte dentro do ciclo de vida do CTI, que ele se inicia através do direcionamento do primeiro processo do módulo, que é a definição de escopo e objetivos, se dá pela seleção e por essa identificação de fonte de dados. Tá? Que, novamente, é o MISP, é o OpenCTI, né? Reportes de inteligência, reportes de segurança de outros fornecedores, de outras instituições, e também através do OSINT, tá? Que seria essa pesquisa em cima de fontes públicas, tá? Tanto de internet, reportes, artigos, né? Mídias digitais também e fontes dessas informações. Tá? Para se desenvolver esse plano de coleta de dados CTI, né, que se inicia por esse direcionamento, prosseguido por essa fase de identificação de fonte de dados, seguindo, né, aqui eu mostro a parte visível do próprio MISP, tá, que está relacionado ao mapeamento de um feed de ameaça, onde ele faz o mapeamento de um ator de ameaça, né, faz a identificação aqui de qual que é o setor que esse ator de ameaça, ou seja, esse grupo ou um ator individual, ele está inserido, ou seja, podendo direcionar o meu nicho de pesquisa. Então, eu vou procurar por atores de ameaça, por incidentes de cibersegurança que estão voltados ao nicho do software que está sendo desenvolvido, que nesse caso é o nicho financeiro. Então, aqui eu já faço a explanação de como esse caso de uso, né, de como esse feed de ameaça, a partir da identificação, ele já é colecionável, já é agregado dentro do MISP. Tá? Aqui eu marco quais são os setores principais que essa ameaça, né, específica ela atua, tudo bem? Aqui eu já mostro a visão do OpenCTI, né, igual eu falei, o OpenCTI ele já tem uma interface mais amigável e principalmente ele já faz essa agregação de forma mais amigável também do que em relação ao MISP. Né? Aqui a gente consegue ver as principais ferramentas utilizadas, tá? Os principais malwares que são utilizados, tá? Os principais grupos de ameaças que estão relacionados a incidentes de segurança, os principais países que são afetados, as principais CVEs que estão relacionadas aos ataques que são incorporados a esses grupos de ameaças, tá? As principais TTPs, ou seja, as táticas, técnicas e procedimentos que são utilizados para esse grupo de ameaças em cada um desses ataques. Então, a gente consegue ter toda uma base de inteligência, né, só a partir dessa identificação e selecionando a ferramenta que vai ser escolhida para poder direcionar esses feeds, esses dados sobre essas ameaças. Tá? Ou seja, a próxima etapa para desenvolver o plano de coleta de dados CTI é a inscrição em feed de inteligência. O que seria essa inscrição em feed de inteligência? Seria se inscrever em fontes que disponibilizam essas informações sobre ameaças. Por exemplo, o próprio programa de CVE, né, que é mantenido aí pelo MITRE, que ele traz de forma de atualizações horárias as últimas CVEs que são lançadas, ou seja, eu consigo ter acesso de forma proativa às CVEs, as últimas CVEs que foram identificadas e que foram publicadas. Tá? Outra fonte importantíssima de feed seria o Alien Vault, tá? Que ele traz principalmente informações sobre IOCs,
né, que são esses indicadores de comprometimento, e as principais TTPs vinculadas a diversos atores de ameaças. Tá? Outro ponto que a gente elenca também é a usabilidade do vírus total, tudo bem? Para poder utilizar como parâmetro de análise e também poder fazer correlação para onde há a comunicação entre esses IPs. Tá? Ele consegue, de forma gráfica também, disponibilizar esse tipo de análise. E, né, principalmente também, a gente faz a referência ao NIST, né, que seria esse Banco Nacional de Vulnerabilidades, ou seja, onde há todo o mapeamento das vulnerabilidades, incluindo suas métricas de CVSS V3, né, que são métricas que medem ali qual que seria o impacto se determinada vulnerabilidade fosse explorada. Tá? A fase seguinte para poder concluir esse plano de coleta de dados CTI é a parte da automatização da coleta desses dados. Né? Ou seja, nós podemos utilizar ferramentas como o próprio Derive para poder abrir tickets, né, que o Derive é uma plataforma de gerenciamento de tickets que também pode servir para automação em relação à resposta a incidentes, ou seja, eu posso criar uma integração entre o Derive, por exemplo, e o próprio CIEM. Né? O CIEM sendo a plataforma que vai agregar todos os logs da aplicação. Então, se eu faço uma correlação entre o CIEM, que está agregando os logs dessa aplicação, tá? E como ele será utilizado, tá? E já poder fazer alguns casos de uso dentro do próprio CIEM relacionados a eventos, né, por exemplo, a tentativas de IPs maliciosos, né, obtidos através desses feeds de ameaças, que estão tentando acessar os endpoints da aplicação ou estão tentando acessar a própria aplicação, né, a gente consegue correlacionar e criar um evento e vai criar um ticket automático para o Derive. Então, a partir disso, nós já temos uma coleta de dados, tá, de forma automática. Utilizando, por exemplo, dentro do próprio Derive, o Cortex. O que seria o Cortex? A partir do momento que eu tenho um incidente, né, ou tenho um evento, eu consigo popular esse evento, né, com analisadores, que seriam, por exemplo, criar insumos para esse IP, reputação de IP, né, descobrir quais são os DNS que apontam, por exemplo, para esse IP. O Cortex ele faz isso. Então, a automatização desse processo de coleta, né, desde a identificação, a gente consegue elencar ferramentas como o próprio Derive, como o próprio Cortex. Tá? Partindo aqui para a próxima explanação, né, mostrando aqui a arquitetura entre o Derive e o Cortex, né, usando o Derive como essa plataforma de inteligência de ameaça que também pode ser utilizada para outros domínios, e como o Cortex utiliza, né, em conjunto com o próprio Derive para poder fomentar a análise desses eventos, né? Ou seja, dar insumos aos IOCs que estão vinculados a esses eventos. Tá? E aqui do lado a gente põe um panorama de como o dashboard em relação a casos do próprio Derive, tá? Que a gente consegue separar esses casos por falsos positivos, o que são casos de falso positivo, né? Quais são as categorias desses casos, se são atores de ameaça e assim por diante. Tá? São imagens que a gente pegou aqui. E tendo como etapas finais para poder fazer o desenvolvimento desse plano de coleta de dados CTI, a parte da definição de frequência da coleta, de como essa coleta vai ser realizada, qual é a frequência dessa coleta, dando assim insumos final a parte do desenvolvimento desses planos, tá? Desenvolvimento desse plano, que especifica o contexto, né, a periodicidade e o direcionamento dessa coleta de dados de CTI, focando principalmente das ameaças relacionadas ao nicho de negócio, da aplicação, das tecnologias e dos componentes do projeto. Né? Tendo em vista, né, que a gente já fez a explanação de como ocorre o desenvolvimento desse plano de coleta de dados CTI logo após a definição dos objetivos de escopo, né, desse primeiro módulo, aqui a gente consegue elencar os principais frameworks que são utilizados pela equipe do CTI. Né? O CyberKill Chain, que define quais são as etapas necessárias para que um ator de ameaça, para um ator malicioso, consiga atingir o objetivo final dentro de um ataque cibernético, desde a fase de reconhecimento, né, indo para a fase de armamento, a fase de entrega, de exploração, de instalação, de comando e controle,
e de ações e objetivos. Tá? Aqui também eu faço a explanação do Mitre, né, que estaria relacionado às TTPs, né, as táticas, técnicas e procedimentos, ou seja, as táticas que se correlacionam às técnicas, né, e também aos procedimentos que são utilizados para poder se executar essas técnicas e para poder se atingir objetivos dessas táticas, seja o objetivo, seja o acesso inicial, seja a execução, seja a persistência, seja a escalação de privilégios, seja a evasão de defesa, tá? Aqui a gente também faz a alusão à pirâmide dos IOCs, né? Ou seja, qual a dificuldade, qual que é a dor a partir do momento que você identifica um IOC, seja ele um hash, né, que é um nível um nível menor, né, que um hash ele pode ser alterado, por exemplo, se você tem um arquivo de um hash de um Maori, a partir do momento que você zipa, por exemplo, esse arquivo, você já troca o hash desse arquivo. Né? Então, ele é um IOC muito maleável. Né? E chegando ao topo da cadeia, que seria as TTPs, né? Uma vez que a gente consegue definir quais são essas táticas, técnicas e procedimentos que estão vinculados a atores de ameaça, nós conseguimos entender como ele atua dentro para poder atuar e conseguir seus objetivos finais dentro de um ataque cibernético. Tá? Aqui também a gente faz alusão ao Diamond Model, né, que é onde a gente consegue mapear, fazer essa modelagem dos adversários em relação às características do adversário, né, a infraestrutura que ele utiliza, as principais vítimas, quais são seus alvos potenciais e quais são as capacidades de ataque desse adversário. Tá? E aqui a gente tem um ciclo de vida na inteligência de ameaças, né, como foi explanado, desde a fase de planejamento até a fase final de feedback, e que é um ciclo contínuo. Ou seja, tendo em vista que já tivemos o primeiro processo, que é o processo de definição de escopo e objetivos, que dá os insumos para poder ter a criação e o desenvolvimento do plano de coleta de dados CTI, nós vamos agora dentro do módulo 1 para o próximo processo, que é o processo de análise de riscos informados pela CTI. Tá? Esse processo ele pode ser resumido em 4 subetapas, que seria a identificação dessas ameaças, tá? Avaliação de riscos e priorização, desenvolvimento de medidas de mitigação e documentação e comunicação. A identificação de ameaças, nós utilizamos para ilustrar esse caso de uso o mapeamento dos principais grupos de ameaças que estão atrelados à exploração dessas fintechs, de instituições financeiras aqui no Brasil. Está tendo um destaque principalmente a uma ameaça persistente, né, que seria o APT-43, que também está relacionado aí aos interesses do governo norte-coreano, e ao UNC 4899, né, que ele atua em conjunto com esses grupos de ameaças, sendo o Jade Slate, o Punk Chong e o Trader Traitor. Tá? Aqui eu botei algumas referências, tá? Relacionados às publicações sobre esses, né, que seriam essas fontes abertas apropriadas a partir do OSINT, onde a gente consegue identificar esses grupos de ameaças. Tá? E aqui as principais características de cada um, tanto da PT43 quanto do UNC 4899. Né? A partir dessa identificação das ameaças, nós conseguimos identificar e coletar diversos IOCs vinculados às ameaças. Por exemplo, IPs vinculados a esses atores de ameaças, esses IPs que eles utilizam para praticar suas ações maliciosas, tá? Os domínios que esses atores de ameaças utilizam. Tá? Nós também conseguimos, como IOCs, identificar os IOCs vinculados aos malwares e aos softwares maliciosos que eles utilizam, né? Que são esses IOCs aqui na base do SHA-256, tudo bem? Para poder usar como exemplificação. Além disso, nós conseguimos identificar as TTPs que estão vinculadas a esses grupos maliciosos, porque vai dar totalmente insumo às equipes que estão inseridas, aos stakeholders que estão inseridos, para poder entender e identificar em seus próprios conceitos, por exemplo, de acordo com a visão das equipes de desenvolvimento, de segurança e operações, como isso se traduz em relação às suas atividades. Tá? Aqui também eu utilizei um exemplo de um relatório que eu desenvolvi, tá, em relação a essas TTPs. E também aqui aos IOCs que a gente conseguiu mapear. Ou seja, a utilização desses dados de CTI permite identificar, modelar e avaliar ameaças específicas aos ambientes da plataforma de trading de criptomoedas, tá? Avaliando-se a probabilidade, o impacto e a priorização dessas ameaças identificadas nas funções críticas da plataforma.
O passo seguinte é a proposição de medidas de mitigação para as ameaças identificadas, considerando controles técnicos e organizacionais, como, por exemplo, a autenticação multifator, né, para poder inibir ali que uma das características principais para se conseguir esse acesso inicial é o phishing que é executado por esses grupos de atores de ameaças. A necessidade também de se implementar a criptografia de dados. Também a necessidade de ter firewall e IDS e IPS em conjunto com o gerenciamento de PETs para evitar a exploração que é realizada por esses grupos de ameaças, além também do treinamento de segurança e resposta a incidentes. Ao final, é realizada a documentação desses aspectos e a sua disseminação com os stakeholders envolvidos. Ao final, tendo como último processo desse módulo, temos o estabelecimento do plano de segurança, né? Ou seja, desenvolver um plano de segurança que inclua esses controles técnicos e organizacionais para mitigar esses riscos identificados, além dessas estratégias para poder responder a 0D e ameaças emergentes. Né? Nós podemos exemplificar como desenvolvimento de controles técnicos nesse contexto a implementação de soluções como MFA, criptografia, firewalls, né, sistemas de DS e IPS, né, como controles organizacionais. Nós podemos, né, elencar, como foi dito anteriormente, a definição de políticas e procedimentos de segurança, como treinamento de segurança e gerenciamento de PETs, né? Até porque nós temos que ter no contexto que nem todas as vulnerabilidades que foram identificadas, elas podem ser sanadas. Né? Então, nós temos que ter um sistema de priorização para poder entender quais vulnerabilidades podem ser de fato corrigidas e quais demandam algum plano de ação, né, de como podem ser realizadas ações compensatórias, ações mitigatórias que inibem a exploração dessas vulnerabilidades. Né? Como, por exemplo, a implementação de estratégia de resposta rápida, nós temos o desenvolvimento de um plano de resposta a incidentes, utilizando o próprio DHIVE. Né? Como eu expliquei anteriormente, o DHIVE ele habilita, né, a automação desses eventos de segurança para uma resposta mais rápida. Né? E a própria revisão e atualização periódica. Né? A revisão e atualização periódica é a revisão contínua do plano de segurança e novas atualizações com base em novas informações de CTI e feedback das equipes de desenvolvimento, segurança e operações. Ao final, né, nós temos esses outputs mínimos que são gerados nesse módulo, que seria o plano de segurança, o plano de dados de coleta, o plano de coleta de dados CTI e o relatório de análise de risco, além desses stakeholders envolvidos. Né? Agora nós vamos entrar no módulo 2. Tá? O módulo 2 ele visa garantir que os requisitos de segurança sejam identificados e incorporados desde o início do projeto, já com os insumos obtidos do módulo 1, desde a etapa de planejamento. Ou seja, utilizando os insights contínuos de CTI e as informações e os planos já obtidos do módulo anterior, ele busca uma análise mais contextual e relevante aos objetivos do software de trading de criptomoedas, assegurando que todas as ameaças identificadas sejam mitigadas de forma eficaz. Né? Nós podemos definir esses inputs mínimos, tá? Sendo o plano de segurança, o plano de coleta de dados CTI, o relatório de análise de risco e o feedback contínuo das equipes de desenvolvimento, segurança e operações. Como processos, né, nós elencamos principalmente a parte de recepção do plano de segurança, né, que é onde é realizado a atualização dos requisitos de segurança através do plano de segurança que foi obtido do módulo anterior, garantindo que esses riscos identificados no módulo 1 sejam cobertos. Né, além da incorporação contínua desses dados de CTI e a formulação em documento desses requisitos de segurança. Né? Ou seja, os pontos principais, os processos principais desse módulo, nós podemos citar como essas novas incorporações de dados de CTI, ou seja, uma vez que nós já fizemos a explanação completa de como ocorre o ciclo de CTI, né, desde a identificação das fontes, as ferramentas utilizadas, os frameworks utilizados, para poder fazer a modelagem dessas ameaças e a disseminação desses dados, né, nós já temos o intuito, a visão de como durante todo o processo de implementação do framework ocorre essa incorporação desses dados. Então, através desse plano de segurança que foi obtido, nós temos a formulação e documentação desses requisitos de segurança. Tendo como outputs mínimos gerados os requisitos de segurança e as próprias diretrizes para a equipe de desenvolvimento.
né, tendo essas diretrizes para a equipe de desenvolvimento, quais seriam realmente os passos para poder se atingir esse requisito de segurança? Por exemplo, na implementação de uma FA, quais são as bibliotecas que têm disponíveis dentro da parte do código que eles devem utilizar para poder implementar de fato a MFA? Né? Poder fazer a segregação dentro desse ambiente. É de suma importância essa definição dessas diretrizes para a equipe de desenvolvimento, além dos stakeholders envolvidos. Aqui nós já estamos entrando no módulo 3 do framework, tá? Que seria o responsável por buscar integrar o CTI já também na fase de design, né, incorporando os outputs dos módulos anteriores, assegurando que as arquiteturas de software sejam resilientes contra ameaças conhecidas e emergentes, né, utilizando como inputs mínimos a lista de requisitos de segurança, as diretrizes para a equipe de desenvolvimento, os novos dados de CTI que são atualizados de forma contínua durante todo o framework e os feedbacks dessas equipes, né. Aqui são os processos que são executados dentro desse módulo, que seria a recepção desses requisitos de segurança, né, onde eles utilizam esses requisitos para poder desenvolver uma arquitetura resiliente contra essas ameaças. Tá? A avaliação e ajustes no design com base em CTI, ou seja, a partir dessa modelagem de ameaças, né, consegue identificar pontos fracos no design e ajustar a arquitetura conforme necessário. Né? Nós podemos partir do princípio que, nesse caso de uso, de como é uma aplicação, é um software que vai ter, né, de diversas funcionalidades, ele vai ser uma arquitetura de microserviços. Ou seja, temos que ter segmentação de rede, temos que ter isolamento interno dentro desses serviços. Tá? Então, a partir desse momento que nós conseguimos acoplar ao levantamento do design e as ameaças identificadas, nós conseguimos fazer a formulação e também desenvolver uma arquitetura de software segura. Além dessa atualização contínua do design baseado, né, nesses novos dados de CTI e essas novas vulnerabilidades e ameaças que vêm surgindo. Tá? Definindo, né, como a gente fez o levantamento, que dentro desse caso de uso, nós vamos ter uma arquitetura de microserviços. Então, nós vamos ter serviços, por exemplo, de autenticação e autorização, nós vamos ter serviços de processamento de transações, nós vamos ter serviços de APIs de pagamento, né? E o que essa arquitetura de microserviços? Que esses serviços eles precisam estar protegidos por quais componentes de segurança que nós podemos elencar? O próprio AF, que já foi, né, dito anteriormente, né, realizar essa segregação de rede, a criptografia dessas comunicações, o gerenciamento dessas vulnerabilidades, ou seja, as vulnerabilidades que forem identificadas e que não forem possíveis de serem sanadas, né, não forem, por exemplo, para uma atualização de patch, quais são os métodos compensatórios que podem inibir a exploração dessa vulnerabilidade. Né? O CTI ele fornece esse insumo para poder dar continuidade à construção de um design resiliente contra essas ameaças. Né? Chegando ao final do módulo 3, nós temos como outputs mínimos gerados a arquitetura e design de software e a documentação para desenvolvimento. Avançando agora para o módulo 4 do framework, né, que seria exatamente o módulo responsável, né, onde acontecem as práticas de codificação segura e também de revisão contínua do código que é implementada para identificar e mitigar essas vulnerabilidades. Né? Este nível de maturidade, ou seja, chegar do framework já nesse módulo 4, garante que a segurança seja integrada de maneira contínua e proativa também durante o ciclo de desenvolvimento, né? Aliando-se às melhores práticas de DevSecOps. Né? Os inputs mínimos que a gente elencou dentro desse módulo é arquitetura e design de software, documentação para desenvolvimento, dados de CTI atualizados, feedback dessas equipes de desenvolvimento, segurança e operações. Os processos que são os processos que são executados desse módulo são o recebimento do design seguro, né? Desenvolver e revisar o código com práticas de continuous integration e continuous deploy, além do DevSecOps, e também a atualização contínua do código. Né? Já em relação a essa parte do recebimento do design seguro, né, os desenvolvedores utilizam essa arquitetura e design para poder implementar o código de forma alinhada com os controles de segurança definidos e as boas práticas de codificação. Né? Já em relação ao processo de desenvolver e revisar o código com as práticas de CI e DevSecOps, nós podemos elencar, né, a parte do SASH, DASH e do SA como principais análises de vulnerabilidades. Né?
O SASH sendo usado principalmente para análise do código-fonte, né, para poder identificar essas vulnerabilidades de segurança. O Dash, né, para poder fazer análise do aplicativo já em execução para poder encontrar essas vulnerabilidades exploráveis, né? E sempre correlacionando o output desses testes com as informações de IOCs e TTPs que foram identificadas, né? Podemos elencar dentro do pipeline do CI/CD a ferramenta de SASH, por exemplo, para fazer análise automática do código. Também dentro desse pipeline de CI/CD, nós podemos elencar a Dash também para poder fazer essa automação, né? Integrá-la já ao pipeline para realizar esses testes automáticos no ambiente de teste. Tá? Sempre correlacionando as vulnerabilidades identificadas dentro desses testes que foram realizados no código com as vulnerabilidades que foram mapeadas, com as vulnerabilidades que foram identificadas, tanto pela equipe de CTI quanto pela equipe de segurança. Né? Esses testes, eles dão um insumo para fazer a aplicabilidade contextual das TTPs que foram identificadas e também desses IOCs que foram identificados, dessas ameaças. Um dos principais pontos também que a gente traz nesse módulo é a incorporação do teste de análise de composição de software. Esse teste ele é importantíssimo porque ele realiza a análise das bibliotecas e componentes de terceiros que são utilizados nesse desenvolvimento. Então, nós conseguimos correlacionar as CVEs que são identificadas, tanto com as últimas CVEs que foram lançadas, por exemplo, no CVE Project, né, CVEs que foram lançadas no dia, na semana, no mês, nós conseguimos correlacionar essas CVEs que foram identificadas, né, para poder correlacionar com métricas que calculam qual que é o percentual de criticidade do impacto dessa exploração dessa vulnerabilidade, né, qual que é também a probabilidade dessa vulnerabilidade ser explorada, nesse caso a gente utiliza o EPSS, tá? Que é uma métrica que a gente vai explicar posteriormente. Então, o output da análise de composição de software é essa correlação que a gente consegue utilizar. A equipe CTI consegue fazer essa correlação para, né, de forma proativa, identificar as principais vulnerabilidades que são exploradas por esse grupo de ameaça em bibliotecas de terceiros que já podem ser sanadas dentro do nosso desenvolvimento, antes de ele chegar na própria etapa de testes direcionados, na própria etapa de implantação e na própria implantação do software em produção. Tá? Aqui eu já faço o apontamento principal em relação a essas métricas que eu disse anteriormente, tanto o EPSS, né, que faz esse mensuramento da probabilidade dessa exploração, de ocorrer a exploração dessa vulnerabilidade num período ali de 30 dias. Tá? Então, a gente consegue correlacionar, né, buscando pelo ID, buscando pelo CVE, a gente consegue fazer uma consulta API da First para buscar o resultado dessa métrica como output. Tal como a gente também consegue fazer esse mesmo procedimento para buscar, né, dados referentes ao CVSS, tá? Para poder avaliar a gravidade dessas vulnerabilidades. Aqui eu coloquei como exemplo um código que eu utilizo no meu dia a dia de trabalho, que eu desenvolvi, que a partir de um scan que é realizado dentro de uma infraestrutura, dentro de um software, eu consigo fazer a correlação desses CVEs, né? Eu puxo quais são os CVEs que foram output desse scan e faço a correlação desses CVEs com essas bases de informação. Para quê? Para a gente poder criar um mecanismo de priorização dessas vulnerabilidades, para a gente entender quais são as vulnerabilidades mais críticas e quais precisam de um tratamento prioritário dentro desse escopo. Aí que vem, né, aquela comunicação entre as equipes também, né, como também foi dito anteriormente, mas principalmente nesse caso, em relação à equipe de gestão de vulnerabilidades. Como é importante ter essa comunicação interdisciplinar entre essas equipes. Né? Mesmo com esses insumos do CTI, nós fazemos essa correlação com a equipe de gestão de vulnerabilidade, porque, né, a segurança ela não é algo individual de um nicho específico, ela é uma ação compartilhada entre todas as equipes pertinentes ao processo de desenvolvimento. Tendo como ponto final desse módulo, né, o output mínimo gerado, que é esse código de software seguro, né, e os stakeholders envolvidos. O módulo posterior, né, que é o módulo 5, que seria o módulo onde acontece a fase de testes de software, né, de forma mais específica, de forma mais direcionada, ou seja, CTI
aplicada ao teste, à etapa de testes, né? Então, este nível de maturidade, ele foca na realização de testes de segurança específicos e contextuais, incluindo testes de penetração e análise de vulnerabilidades, todos informados pela CTI. O objetivo é detectar vulnerabilidades conhecidas, zero days e vulnerabilidades recentemente descobertas, CVEs, que possam impactar o projeto, garantindo que o software esteja preparado para resistir a ataques reais no ambiente de produção, né? Utilizando como inputs mínimos o código de software seguro, os dados de CTI e os feedbacks dessas equipes, né? Os processos macros desse módulo nós podemos elencar o recebimento do código desenvolvido, né? A realização desses testes de segurança, tá? E também a documentação e análise desses testes. Em relação à parte dos testes de segurança que são desenvolvidos, que são elencados, nós podemos elencar o white box testing, né, o black box testing, o gray box testing, né, todos em ambientes controlados, né, mesmo que numa fase de teste que o software ainda não foi, né, colocado para ser implantado e também o monitoramento, nós já conseguimos fazer esses testes em ambientes controlados, utilizando ferramentas, por exemplo, como Metasploit, utilizando como insumo o próprio CTI, para poder simular através dos IOCs identificados e através das TTPs identificadas, como seriam as tentativas de exploração por esses atores de ameaça dentro do próprio software, né? Nós conseguimos fazer essa correlação e também, já nessa fase de testes, fazer uma correlação com o CIEM, né? Que aqui no caso, eu estou utilizando o ASIL para poder fazer essa explanação. Por quê? Dentro desse ambiente controlado, desse ambiente de testes, né, a gente pode utilizar essa ferramenta do Metasploit já em conjunto com o CIEM. Ou seja, o CIEM vai estar incorporando esses logs da aplicação que foram desenvolvidos. Esses logs vão estar respondendo em tempo corrente, né, aos eventos que o Metasploit vai forçando dentro da aplicação. Tá? Então, a gente consegue ter todo esse dinamismo, tanto em relação à simulação desses IOCs e TTPs identificados, dessas ameaças através do Metasploit, a correlação de como esses eventos são absorvidos e são entendidos pelos logs da aplicação que são consumidos pelo CIEM e como o CIEM ele trabalha para a disponibilização desses eventos. Tá? Tendo como ponto final desse output desse módulo 5 o relatório de testes, né, e também o software validado e pronto para implantação. Os stakeholders envolvidos são os testadores, equipe de CTI, né, analista de segurança e os representantes das equipes envolvidas. Aqui nós já vamos adentrar no módulo 6, tá? E nesse módulo 6, né, que é elencado como a CTI aplicada à implantação, né, nós já temos que, nesse nível de maturidade, nós buscamos assegurar que todas as estratégias de segurança que foram elencadas sejam adequadamente implementadas e testadas na fase de implantação do software. Isso é crucial para garantir que o ambiente de produção seja seguro e capaz de resistir a ameaças cibernéticas conhecidas e também emergentes. Né, tendo definidos como inputs mínimos consumidos nesse módulo o relatório de testes, o software validado e pronto para implantação, os dados de CTI atualizados e os feedbacks contínuos dessas equipes. Os processos, né, descritos nesse módulo é o de planejamento da implantação, onde as equipes de implantação e operações utilizam os relatórios de teste para poder planejar a implantação segura do software, né, assegurando que essas vulnerabilidades identificadas foram mitigadas e que o plano de implantação inclui medidas de segurança adequadas, né, como possível rollback de versões, né, escalonamento de problemas e também relacionado a notificações de segurança. Tá? O segundo processo, que é a parte da implantação segura, né, onde a execução desse plano de implantação envolve a implementação do software em ambiente de produção de forma segura. Né? Isso inclui a validação final dos controles de segurança e a realização, por exemplo, de testes de fumaça, para poder verificar se o software está funcionando conforme a especificação e conforme esperado. Né? Esse monitoramento inicial ele é crucial para detectar e responder a possíveis problemas já de forma imediata, né, utilizando essas ferramentas de monitoramento para poder fazer a detecção de atividades suspeitas ou anômalas. E tendo como processo final a validação pós-implantação,
né? Onde ocorre a verificação de segurança para garantir que todas as medidas de segurança estão funcionando corretamente, né? Podemos destacar a revisão do desempenho, né, para analisar se o software atende os requisitos operacionais e de segurança, né? A realização desses testes de carga para garantir que o sistema pode suportar picos de tráfego sem falhar e que também as políticas de segurança permaneçam eficazes sob carga. O que temos como output mínimo gerado desse módulo? A implantação segura do software e um monitoramento contínuo pós-implantação. E os stakeholders que nós listamos. Entrando no último módulo, né, que seria exatamente o módulo 7, que é o CTI aplicado ao monitoramento dentro desse processo de desenvolvimento de software. Né? Lembrando que a gente está tentando contextualizar e explicitar principalmente a segurança dentro desse processo de desenvolvimento de software. Tá? Nós temos que no módulo 7 do framework, nós avançamos para a fase de monitoramento do software de trading de criptomoedas. Né? Este nível de maturidade, ele foca na aplicação da CTI para o monitoramento contínuo do software em operação, identificando e respondendo a ameaças em tempo real e incentivando a identificação proativa de vulnerabilidades. Esse é um ponto crucial do framework, né? Que seria ali a menção a programas de bug bounty, para poder incentivar essa identificação proativa de vulnerabilidades pela comunidade de segurança. Este módulo é crucial para garantir a segurança contínua do software após a implantação, proporcionando uma defesa robusta contra ameaças conhecidas e também emergentes. Nós destacamos como inputs mínimos desse módulo, né, a implantação segura do software, né, que foi realizada no módulo anterior, um monitoramento contínuo pós-implantação, que é aquele monitoramento primário logo após a implantação, né, dados de CTI atualizados, né, que são esses dados que, como já foi explicado lá no módulo 1, todo o ciclo que ocorre e as novas identificações de ameaças, né, que são caracterizadas, e esse feedback contínuo das equipes de desenvolvimento, segurança e operações. Né? Quais são os processos que tem nesse módulo? Primeiro, o monitoramento do software em operação, né, utilizando como, por exemplo, como foi dito durante toda a explanação, o CIEM, né, para poder detectar comportamentos anônimos e atividades suspeitas. Essa detecção ela pode ser realizada através da configuração de alertas para notificar a equipe de segurança em tempo real sobre atividades suspeitas, como tentativas de login, falhadas repetitivas ou acessos não autorizados a recursos críticos. O próximo processo que é executado nesse módulo é a análise de dados de monitoramento com CTI, né, que a gente pode definir como a utilização desses dados do CTI para correlacionar eventos e identificar possíveis ameaças. Por exemplo, o CTI pode identificar que está tendo uma campanha de phishing por um ator específico de ameaça ao setor financeiro, principalmente às fintechs de criptomoedas. A partir desse momento, o CTI consegue identificar quais são os IOCs vinculados a esse ator de ameaça e já mapear e correlacionar com o CIEM e prevenir que, a partir da detecção dessa tentativa, né, de login, desculpa, deixa eu voltar aqui. A partir dessa tentativa de login ou de acesso não autorizado a algum recurso específico, está tendo uma tentativa por esse grupo de ameaças de afetar o software ou a infraestrutura da empresa ou os próprios usuários da aplicação. Então, é uma forma proativa de você se defender, já nos primeiros momentos de detecção, em vez de esperar toda a cadeia de infecção ser realizada, onde o impacto é muito maior e as consequências são muito maiores também, tanto para a empresa, quanto para a reputação do software, quanto para os usuários que estão integrados a esse software. Tá? A resposta a incidentes, né? Ou seja, esse procedimento foi elencado lá nos objetivos de segurança, que é poder habilitar uma resposta rápida de incidentes, como? Né? Através dos dados CTI e da correlação com ferramentas, sendo o The-Hive, que a partir do momento que o SIEM já faz a identificação de um evento anômalo, ele já cria automaticamente o ticket no The-Hive, que vai tanto para a equipe do CTI poder investigar, quanto para a equipe de segurança poder atuar. Então, essa resposta a incidente de forma rápida e automática, ela é imprescindível, né? Tanto, por exemplo, na identificação e bloqueio de IPs durante uma campanha de phishing, como foi mencionado, e também notificar os próprios usuários. Tá?
O quarto processo inserido nesse módulo é o gerar os relatórios, né, que é de suma importância para eles poderem serem compartilhados entre os stakeholders envolvidos e poder disseminar essa cultura colaborativa de segurança entre os stakeholders que estão no processo de desenvolvimento do software. Né? Esses relatórios eles documentam as atividades de monitoramento e os incidentes que foram detectados, fornecendo o quê? Uma visão contínua do estado de segurança do software. Além desses documentos, também tem os aprendizados em cima dos incidentes que foram detectados e dos possíveis incidentes que o software ou a própria empresa vai passar em relação à cibersegurança, que pode ter influência no software diretamente. Né? Esse compartilhamento de aprendizado com todas as equipes envolvidas promove essa cultura de segurança e melhoria contínua. Sejam eles relatórios semanais falando sobre as principais ameaças que foram identificadas ao nicho, né? Sejam relatórios promovidos pela equipe CTI sobre as principais CVEs que estão surgindo, que podem ter alguma influência dentro do software, né? Detectando novas TTPs vinculadas a esses atores de ameaça e como eles usam novas técnicas, táticas e procedimentos para burlar, por exemplo, tecnologias como MFA, né, que muitos grupos de ameaças hoje utilizam anti-team phishing, né, para poder se sobrepor em meio a essa segunda camada de autenticação. Né? Então, nós temos vários relatórios que podem ser disseminados e desenvolvidos nesse contexto. Né? Além do último processo, que é a parte de implementação de programas de bug bounty, né? Que é através desse incentivo à comunidade de segurança para poder identificar 0 days e outras vulnerabilidades críticas, oferecendo seja recompensas financeiras ou recompensas em forma de desconto dentro da plataforma, né, sendo dentro de um contexto de um nicho financeiro de criptomoedas, ele pode ter um desconto. Né, ou pode ter outros tipos de recompensa dentro da própria comunidade de segurança que não seja apenas financeiro. Né? Então, a recompensa por essa descoberta de vulnerabilidade, ela fornece uma camada adicional de defesa e detecção proativa e preventiva, além de garantir que vulnerabilidades reportadas sejam validadas e corrigidas de forma ágil. Então, esse é o contexto do que a gente faz o desenvolvimento do framework, né? Botando como outputs mínimos gerados, que dão continuidade a esse processo contínuo do software, seja, né, também na geração de novas releases do software para poder dar continuidade a esse processo de segurança compartilhado e contínuo, nós temos uma implantação segura do software e um monitoramento contínuo pós-implantação, além dos stakeholders envolvidos. Né? Então, dessa forma, eu finalizo aqui a apresentação sobre o framework teórico que foi desenvolvido, né? Pegando os principais pontos que foram identificados, onde a CTI pode ter uma interferência relevante e realmente criar insumos nas etapas de desenvolvimento correspondentes, e como ela pode atuar em conjunto com as práticas de DevSecOps para poder criar essa cultura de colaboração de segurança de metodologia ágil, que é incorporada pelo DevSecOps. Né? Agradeço mais uma vez muito a oportunidade, agradeço mais uma vez muito pela oportunidade de estar falando sobre o framework, tá? E dessa forma nós encerramos a apresentação. Muito obrigado.